Graça e a paz, Igreja do Avivamento. Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus eterno, Pai de infinita misericórdia. Oh, aleluia. Aquele que tem nos amado desde o princípio. Amém. Queridos, esta noite não será diferente das outras ao qual nós temos nos reunido, onde o Senhor tem falado conosco, tem trazido palavras para o nosso crescimento espiritual. Amém? Para que a gente cada vez mais venha a galgar o reino espiritual, para que a gente possa de fato e de direito estar vivendo aqui na terra o reino de Deus. Amém? Esta noite o tema da nossa pregação será: mudes realmente e desfrutes do que Deus tem para você. Então repita comigo: eu vou mudar realmente para eu desfrutar do que Deus tem para mim. Oh, bênção, glória a Deus. Queridos, o tema da nossa pregação está pautado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse versículo todos nós conhecemos, mas eu convido ainda assim você a abrir a tua Bíblia, porque devemos aprender a manusear muito bem esta palavra, que é a palavra da verdade. Amém? Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz a palavra do Senhor para mim e para você: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar e te exaltar, te render honras, glórias e graças. Dizer, Senhor, que em tuas mãos nós entregamos as nossas vidas, para que tu venhas sempre, Senhor, a fazer tudo conforme te apraz. Senhor, sabemos e temos a plena e total certeza que foi o Senhor quem nos trouxe aqui nesta noite. Foi o Senhor que nos colocou diante desta televisão, diante deste celular, para ouvir esta pregação, Senhor. Por um único motivo tu fizeste isto, Senhor, para que nós venhamos a crescer. E nós estamos aqui, Senhor, exatamente por esse motivo, porque o nosso louvor a ti, Senhor, é através do conhecimento da tua palavra, para que cada vez mais venhamos, Senhor, a viver conforme a tua palavra, conforme o teu querer, conforme, Senhor, o que tu preparastes para nós. Então vem, Senhor, nesta noite falar conosco. Seja direto, Senhor Deus, seja objetivo, seja fácil no teu falar. Toca cada coração aqui, Senhor Deus, levando o cativo ao teu trono cada mente que está ouvindo a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, toma teu lugar que é de direito, toma teu lugar neste altar, Senhor, que aqui está. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que não seja mais eu aqui a falar das minhas palavras, Senhor Deus, mas sim o teu Espírito Santo a ministrar através da vida do teu Filho. Então, Senhor, fala conosco, seja, Senhor Deus, o mais profundo, para que a gente possa, Senhor, verdadeiramente sair daqui transformado pela renovação, Senhor, da nossa mente, que nesta noite ouvirá a tua verdade mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por tudo e oro em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todo roubador da palavra, todo espírito contrário ao crescimento, ao conhecimento da tua palavra, da tua verdade, Senhor. Que seja agora amarrado, levado e sem força daqui para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra ela é direta e objetiva para mim e para você.
Eu vou tirar a palavra da segunda pessoa do plural, como está nas escrituras, e vou colocar na segunda pessoa do singular, porque Deus vai falar diretamente comigo e com você. Então Ele está dizendo para mim e para você: não te conformes com este mundo, mas transforme-te pela renovação da tua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de mim, diz o Senhor. Então Ele está falando diretamente para nós nesta noite, que nós não devemos ser conformados com as coisas deste mundo, que nós de fato e de direito devemos nos transformar. Por isso que o tema é esse: temos que mudar realmente. Não é uma parte apenas, nós temos que mudar no todo. Mas pastor, então eu vou mudar de uma hora para outra? Não, queridos, é um processo que a gente vai dia após dia desenvolvendo. Nós vamos nos libertando dia após dia, mas há uma necessidade que eu e você, que a gente faça isso acontecer. A gente tem que ter a iniciativa. Nós temos que movimentar os nossos corpos para podermos chegar ao nosso trabalho, chegarmos à cozinha. Se eu não me movimentar, eu não chego a lugar nenhum. Então assim também é no reino espiritual. Se eu não buscar ter conhecimento da palavra de Deus, se eu não buscar conhecer as escrituras, pode ter certeza que nada vai mudar na minha vida. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso ter o conhecimento, e para ter o conhecimento eu tenho que ir em busca do mesmo. Você não espera que o professor saia da onde ele está e venha à tua casa. Você vai ao colégio. Você não espera que a televisão se ligue sozinha para você assistir algum programa. Você vai lá e liga. Então parte de você a ação inicial. E é isso que Deus quer para mim e para você nesta noite. E o texto ao qual nós vamos discorrer sobre este tema está no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros, em outras traduções, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alpargatas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oh, glória! Queridos, diante desse texto, você fazendo o confronto com o tema, você já faz a compreensão do que Deus vai falar para mim e para você. Quais são as estratégias que nós devemos adotar? Temos que observar neste pequeno texto
4 coisas. E estas 4 coisas são as que vão de fato e de direito fazermos com que nós venhamos a ter uma mudança real. Porque a mudança, ela passa pela nossa atitude. Eu já perguntei muitas vezes a muitas pessoas, até hoje ninguém acertou. É impressionante. Quando eu faço a pergunta qual é o verbo mais importante, é o verbo que antecede todos os outros verbos. E todos dizem amor, dedicação, cuidar. E eu digo não, é querer. O verbo querer é o verbo que antecede a todos. Eu não posso amar se eu não quiser. Eu não posso me levantar se eu não quiser. Eu tenho que querer fazer alguma coisa. É assim a palavra de Deus. Quando Ele diz que que você não seja conformado, mas que você queira se transformar. Através de quê? Da renovação da tua mente. Então aqui a gente observa um jovem que pediu a herdade dele, ou seja, o dinheiro que direito ele teria sim, quando o pai viesse a óbito, mas ele pediu que o pai antecipasse o que? A morte do pai. Então veja como a Bíblia é tremenda. Na Bíblia diz que a herança entregue em vida é maldição. E por que é maldição? Porque você já está comemorando algo que você não quer que aconteça. Você está celebrando o recebimento de um dinheiro, de uma coisa, de uma casa, seja lá o que for, enquanto ainda teu pai ainda está vivo. Então esse dinheiro, quando chega na mão da pessoa, ele é um dinheiro que não vem abençoado, por mais que o pai tenha dito que Deus te abençoe, meu filho, mas Deus não comunga com as coisas que são de encontro à palavra dele. E aí você veja que este jovem pegou aquele dinheiro e jogou todo fora, desperdiçou tudo. E aí eu faço uma pergunta a você: nós estávamos aonde quando Deus nos formou do pó da terra? Nos colocou aonde? Deus, no jardim do Éden. E o que é que nós fizemos? Nós deixamos a maior e melhor oportunidade que tínhamos de não termos conhecido as coisas ruins, mas nós deixamos para nos aventurarmos, achando nós que iríamos vencer. Só que o que fizemos? Perdemos. Vamos ao mundo e nos perdemos. Então neste momento você entenda que Deus, Ele quer que você volte. E aí aquele rapaz que perdeu tudo que tinha, jogou tudo, em um determinado momento, diz a palavra de Deus no versículo 17, que ele, tornando em si, ou seja, caiu em si, ele parou e pensou e disse: que coisa desgraçada que eu fiz com a minha vida. E aí eu pergunto a você, você de fato e de direito já pensou nisso? Então, se você não pensou, pense o que você fez, o que você ainda está fazendo da tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer para que você realmente mude é: mude a tua vida começando pelo pensamento. É aqui onde começa tudo, é na tua mente. A tua batalha é contra ti mesmo, é na tua mente. A luta que você trava todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. É na tua mente, então você tem que cair em si. É o que este jovem fez, ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome? Veja só, ele entra na mente dele mesmo, num processo de questionamento. Ele se pergunta: puxa vida, eu estou aqui sofrendo desse jeito, enquanto tem. Aí o que é que ele diz na mente dele? Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti.
E vai mais além, no versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Quero dizer para você que até aqui ele ainda não fez nada senão pensar. Ele decidiu na mente dele algo, mas essa decisão na tua mente ainda não te dá o direito a nada, se você não tiver o segundo passo. Então, dentro deste primeiro passo, onde você tem que, na tua mente, fazer a transformação, eu te convido a abrir a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, em espírito e em verdade. É na tua mente que vão acontecer os pensamentos, dos quais Deus vai olhar e vai dizer: algo de valor estou vendo naquele meu filho. Algo de valor. Então tem que ser verdadeiro. Não é um pensamento fingido. Não, hoje eu vou aceitar a Jesus, mas amanhã eu vou cair na gandaia de novo. Não, só no final de semana aqui eu vou ali, vou adulterar uma única vez, mas logo em seguida eu voltarei. Vou roubar uma única vez. Não, queridos, tem que mudar. Tem que mudar verdadeiramente. O que diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o teu coração, é onde você entesoura. Se você está com o teu coração em Deus, é a palavra de Deus que é o teu tesouro. Se você está com o teu coração verdadeiramente em servir a Deus, você tem o maior tesouro que nós podemos galgar neste mundo, porque nós fomos escolhidos para isso. Então você tem que ter esta transformação na tua mente. É aonde está a tua mente. Aonde está a tua mente está o teu tesouro. Aonde está a tua mente está o que você deseja, o que você almeja. Amém? Mas não há só a necessidade de você ter isso em mente, em você elaborar um projeto, elaborar um plano. Você, depois da elaboração de um plano, você tem que partir para o quê? Para a execução. A segunda coisa, execute os pensamentos. Deus está de braços abertos te esperando. Aí é o grande detalhe. Deus, ele está de braços abertos nos esperando. Ele anseia que nós, após termos esse pensamento, em cairmos em nós mesmos, em si, na realidade do confronto, das burrices que nós estávamos fazendo no mundo, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que agir. Sábado fomos ali até a igreja de um pastor amigo nosso para conduzir uma palavra lá, e quando estávamos voltando, paramos num sinal, e por coincidência do lado direito, estava tendo um evento em uma dessas casas de show pequenininhas, e o que nós observamos, vários jovens em pé, enchendo a cara, ao redor de uma mesa, para no dia seguinte, estarem com dor de cabeça, sem o dinheiro no bolso, e sem a tal alegria que eles buscavam. E muitos deles não caem em si do que estão fazendo, perdendo noites e mais noites, com coisas fúteis, como diz aqui este jovem, que estava ali passando fome, que ele cai em si e diz: poxa, os trabalhadores de meu pai têm muito mais do que o que eu estou tendo.
Os filhos de Deus têm muito mais do que o que você está no mundo tendo. Porque você pode estar cheio, lotado de dinheiro. A tua conta pode estar extremamente abarrotada de dinheiro, mas isso não te dá a felicidade. Uma pessoa chegou para mim esses dias lá na lanchonete e disse: mas tio, com o dinheiro, eu posso ter a felicidade. Eu fui e disse assim para ele: queridos, você só pode ter a felicidade se você tiver Jesus. Com o dinheiro você pode sim comprar um humorista, você pode comprar um filme de comédia, mas você não vai ter a felicidade, você vai ter uma alegria momentânea. A felicidade ela não consiste nas riquezas deste mundo, porque você pode estar cheio de dinheiro, mas se você não tiver a saúde, você não vai ter felicidade. Mas se você tiver dinheiro e não tiver saúde, mas se você tiver Deus, você vai ter a felicidade. Perdoe, se você não tiver o dinheiro e não tiver a saúde, mas você tiver Deus, você terá a felicidade. É a felicidade que a gente vê nas pessoas que já têm Jesus no coração, mas que são portadoras de qualquer que seja a doença ou deficiência física, que a gente vê ali Jesus. Então você precisa cair em si em primeiro lugar, e segundo, você precisa executar. Olha o que o jovem fez, versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Tem uma ação, meu querido, execute este pensamento, porque Deus está de braços abertos a te esperar. Se não vejamos, diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus, Ele deu o Filho dele para me resgatar, para te resgatar. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então está mais do que exposto que Deus está de braços abertos, te esperando, te aguardando. Então ponha em execução o pensamento que você tem que ter de transformação, de mudança de mente. A tua atitude tem que ser diferente. Você tem que de fato e de direito mudar. O que diz no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então veja bem, o versículo aqui, ele está exposto de trás para frente. Porque primeiro ela pensa, que é no versículo 28, quando ela diz: se tão somente, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela pensou, se eu simplesmente tocar, eu vou ser sarada. E aí o que ela fez? Ela se levantou e foi. Veio por detrás, entre a multidão e tocou a sua veste. E aí você vai ter agora a comprovação de que Deus está de braços abertos para te receber. Porque Ele nota aqueles que têm fé de fato e de direito, aqueles que chamam a atenção dEle. Diz aqui nas Escrituras, nós acabamos de ler, entre a multidão. Então tinha uma multidão de pessoas, mas sabe o que Jesus Cristo falou na hora que aquela mulher tocou na orla dele? Ele diz assim para os seus discípulos: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Se nós trouxermos essa cena aqui, você vai dizer: Jesus, ele era um comediante, porque ele fazer uma pergunta dessa para os seus discípulos, mediante aquele imenso mar de pessoas que estavam ali, ou seja, várias pessoas estavam tocando nele, e ele pergunta: alguém tocou em mim? Quem tocou? Vocês viram? Mas sabe o que é que ele diz quando os seus discípulos respondem a ele dizendo: Senhor, tem uma multidão te tocando? Ele diz: mas alguém tocou em mim diferente, porque saiu de mim virtude. A atenção do Senhor
é para você. Aqui diz no texto principal que o pai de braços abertos estava correndo para recebê-lo. Então Deus, Ele está de braços abertos te esperando. O que é que você precisa? Mais do que ouvir isto, para você correr para os braços do Pai. Não é Ele quem vai correr para os teus braços, é você quem tem que correr para os braços do Pai. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já morreu de braços abertos por mim e por você. Ou seja, Ele está de braços abertos nos aguardando. Então você tem que executar os teus pensamentos, crendo, porque Deus está de braços abertos te aguardando. Terceira coisa que você tem que fazer, observe bem no texto, no versículo 21, o que é que o jovem vai fazer? Ele vai chegar e vai dizer: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele simplesmente confessou. Então a terceira coisa que você tem que fazer é confessar os teus pecados. O confessar os pecados significa renunciar. Significa dizer que você já não mais vai ser aprisionado pelo inimigo. Eu sempre uso esse exemplo. O marido traiu a esposa e o vizinho presenciou aquilo. Primeiro dia o vizinho chega no marido, no amigo, entre aspas, no vizinho, e diz: querido, é o seguinte, eu tenho aqui a comprovação de que você adulterou. Para que eu não te entregue para a tua mulher, eu quero que você me dê R$100. E aí o cara vai lá e tira os R$100. Dia seguinte o cara chega e de novo pede R$100. E isso vai se sucedendo. Após 3 meses, o cara já não aguenta mais, todo dia tirando R$100 do bolso dele. Tem 2 coisas que ele pode fazer para resolver aquele problema. Uma delas é a que não se deve ser feito. Vai lá e mata o cara. Pá, acabou. Resolveu o problema. E a outra, ele chega para a mulher e confessa. A partir daquele momento, quando ele confessa, simplesmente ele não tem mais nada que o acuse. Por quê? Porque ele simplesmente mostrou que ele está arrependido. O confessar é exatamente a demonstração do arrependimento. Ele está incluso no segundo, na execução. Então, quando você confessa, você resolve o problema. O que é que diz a palavra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele cara estava sofrendo uma injustiça, não que ele tivesse feito algo certo, mas ele não poderia estar sendo usurpado por aquele vizinho. Então Deus, Ele é fiel, exatamente isso. A injustiça que o diabo quer colocar na tua vida, que ele é o acusador, fica te acusando, não vai ter mais quando você confessa. As nossas vidas têm que ser, de fato e de direito, um livro aberto. Você não tem mais que negar o teu passado, no sentido de esconder. Você vai renegá-lo, você não vai mais viver, você vai ter uma mudança. Você vai de fato e de direito realmente ser transformado, porque você decidiu, através do quê? Da renovação da tua mente. Então você tem que confessar. Quando você confessa estes seus pecados, Deus, Ele vem e entra com a provisão. Lembrem-se sempre que nós não estamos aqui pautados no reino físico, nós estamos pautados no reino espiritual. Aqui neste mundo, a única coisa que vai acontecer é a morte da tua carne. E a morte da tua carne, ela gera dor em você, ponto. Ou você tendo doença ou não, você está sofrendo, porque você está vivendo as coisas do mundo. A carne, ela é doentia. A carne, ela está fadada à morte.
Do pó tu vieste e ao pó tornarás. É inevitável isso, queridos. Então você não pode mais viver na carne. Você tem que viver no reino do Espírito. Olha o exemplo que Paulo deixou para nós. Ele dizia para mim e para você abertamente que para ele morrer era lucro e o viver era Cristo. E o que foi que Cristo fez aqui na terra, meu querido? Cristo foi para a balada, Cristo foi para os churrascos, nada, veio sofrer por mim e por você, veio pagar um alto preço, um preço de morte. Recebi esta semana, nesses vários programas que tem aí no celular, não sei distinguir qual foi, uma pessoa narrando a crucificação de Jesus, os açoites a começar por eles. Só que esta pessoa que está narrando é um médico, legista, que entende do que estava acontecendo ali. E ele narra de tal forma que você sente a dor. Então o que Jesus veio fazer aqui foi isso, morrer por mim e por você. Então, meu querido, não viva mais a tua carne, viva no Espírito. Estas pregações que são feitas não são para a nossa vida aqui na carne, mas para a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus por um acaso é aqui, nesta terra? É não. O reino de Deus ele é espiritual. O que este jovem aqui está fazendo, o que ele está nos instruindo nesta noite, que a gente verdadeiramente mude, para que a gente venha a desfrutar do que ele tem em especial para mim e para você. E esta promessa não é aqui para a terra. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. A promessa para mim e para você é de uma terra que mana leite e mel espiritual. É a nova Jerusalém. Ali não haverá mais dor. Aqui vai ter dor, lá não vai ter mais dor. Lá não haverá noite, aqui vai continuar tendo noite. Ou seja, noite é um sinônimo de escuridão, de trevas, de aperreio, de sofrimento. Quando Jesus Cristo abriu a boca e disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então é estando nele. Porque se você for viver o mundo, ele diz: no mundo tereis aflições. Então não devemos viver o mundo. É óbvio, pastor, que eu vou ter que sentir dor. É claro, querido. Você ainda está vivendo na carne. Mas você não pode deixar essa dor superar o teu amor por Deus, superar o teu desejo de vencer, o teu desejo de dar testemunho do que Deus tem preparado, não só para você, mas para as outras pessoas. Ainda há pouco nós entoamos aqui um hino lindo, que diz, quando em determinado momento dele, que a gente está sofrendo e que ele está vendo, que a gente está sentindo dor e ele está vendo, mas ele diz que isto é para o nosso crescimento. Queridos, se eu não matar a minha carne, enquanto na carne eu estou, eu não poderei desfrutar das coisas boas do reino do Espírito. O maior exemplo, e o exemplo ao qual nós temos que seguir, é o de Jesus. É o de Jesus, queridos. Por isso que Deus, ele não usurpou a glória dele. Antes ele se esvaziou de toda a glória e tomou a forma de homem, sendo igual a mim e a você, exatamente para mostrar para mim e para você que podemos fazer, não por nós, mas por ele, e estando nele. De nós mesmos não há forças para isso, mas a palavra de Deus, ela me garante e te garante que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por que aí é que somos fortes? Porque aí nós estamos nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor. Então, meus queridos, esta noite é uma noite para que eu e você, de fato e de direito, venhamos a mudar os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, as nossas condutas, através da renovação da nossa mente, através da execução destes pensamentos, através do confessar.
E quando fizermos essas 3 coisas, aí acontece a 4ª coisa, a 4ª observação desta noite, que é o quê? Experimentaremos novamente o que no princípio Deus projetou. A gente vai experimentar o reino de Deus. O que diz no texto, versículo 22 ao 24, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o quê? A melhor roupa. Ou seja, Deus vai te dar uma nova veste. É uma veste espiritual, não é mais uma veste material. Depois ele diz, e põe nele um anel no dedo. O que é anel, queridos? É poder. Então Deus nos bota novamente poder, quando a gente de fato e de direito vive o que é que Jesus Cristo disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E este poder, o que é que ele diz para mim e para você? Vão por todo mundo e pregue o meu evangelho. Então nós estamos de posse desse poder. Ele é quem diz: tudo que pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis em meu nome. Em meu nome. Então o anel, nós temos de novo o poder. E aí vem a outra parte que eu acho tremenda, que é quando ele diz: e coloque nos pés dele uma alpargata, ou seja, uma sandália. O que é isso? Um novo caminho, uma nova estrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai agora caminhar segundo os caminhos do Senhor Jesus, segundo o que está na palavra. Então a gente vai de fato e de direito voltar para onde nós não deveríamos ter saído nunca. No versículo 23 ele continua dizendo: e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos. Então é a abundância, meu querido, é a provisão que vai ter na tua vida. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Mas pastor, e Paulo não estava preso? E aí Jesus abre a boca e diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Paulo estava preso depois de ter sido açoitado, junto com quem? Com Silas. E eles estavam chorando? Não, eles estavam fazendo o quê? Louvando. E quando eles louvavam, Deus veio com um terremoto e quebrou todas as correntes, todas as cadeias. Então, meu querido, é a abundância que vai ter na tua vida. Nós estamos falando de vida espiritual. Aqui na terra, meu querido, está fadado a você e a mim sermos diferentes, conforme foi dito aqui pelo pastor no culto de domingo. Nós somos o sal e a luz. Queridos, nós somos diferentes, nós não somos mais os mesmos. Você tem que mudar, e aí você vai experimentar tudo isso. E ele conclui no versículo 25 dizendo, versículo 24, perdoe, dizendo: porque este meu filho estava morto, então você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele diz assim: mas reviveu. Ele estava perdido pelo mundo e foi achado. Você estava perdido, mas Deus te achou, porque você se transformou. E aí diz o seguinte: começaram a alegrar-se, e vai haver uma festa no céu todas as vezes que um pecador se converte dos seus maus caminhos. Queridos, você vai desfrutar do que Deus tem preparado para você, quando você mudar realmente as tuas atitudes. O que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Querido, tudo novo se fez na tua vida. Você não é mais um sofredor, você é um vitorioso em Cristo Jesus. O que está posto para você é um caminho que você vai percorrer, porque o Senhor vai contigo. Não interessam quantas e quais as pedras que serão jogadas, mas você vai vencer uma a uma. Aquelas as quais você não puder passar por cima delas, Deus vai te colocar nos braços e vai passar com você nos braços. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim, então é nele, querido.
É só em Jesus. É só em Jesus. A tua vida tem que estar pautada em Jesus. E não nas coisas do mundo. E não nas coisas do mundo. O que diz a palavra do Senhor para mim e para você? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que a encontram. Queridos, é uma mudança radical na tua e na minha mente para a gente buscar achar esta porta. Através desta renovação, através do conhecimento desta palavra, por isso que ele diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade que o Senhor está mostrando para nós nesta noite, para que a gente venha a absorvê-la e vivê-la, e de fato e de direito colocá-la em prática. Queridos, não importa o teu sofrimento, não importa a tua dor, não importa a tua angústia, nada se compara, nada que a gente porventura venha a passar, se compara ao que Ele passou por mim e por você. Ainda ontem na igreja do Vaso do Olheiro eu disse lá para os meninos, digo, eu faço um desafio a você. Se você está achando que o que você está passando está ruim, você vai ali no Mercado Central, tem lojas lá que vendem artigos para cavalos, para os fazendeiros, e você compra, você escolhe um bom chicote de couro, e você chama alguém e pede para essa pessoa te dar 39 chibatadas. Eu te garanto que quando você levar a segunda, você não quer mais nem meia. O ardor do chicote no couro é algo terrível. Quem já levou uma chicotada como eu já levei, sabe o que é isso. Numa brincadeira miserável, um amigo meu me deu-lhe uma cipuada aqui na minha batata da perna. Eu não quis a segunda. Aquilo ardia. Agora você imagina Jesus, que relato diz na palavra de Deus, que antes de ele chegar ali aquele momento, ele já estava suando, não mais suor, não mais água, mas gotas de sangue. A pele dele já estava em carne viva, e ele levou 39 por mim e por você. O que é uma dor de cabeça? O que é uma dor na coluna? O que é uma dor, seja ela qual for? Porque a gente só tende a achar que a dor física é que dói, e a dor da traição. Você descobriu que a tua esposa ou que o teu marido te traiu, que o teu filho ou a tua filha te traiu. Você descobriu que aquele que estava te comprando não vai mais te pagar. A dor do roubo. Isso são as dores que a gente sente, e nenhuma delas se compara a que Jesus sentiu. E nós devemos tomar estas palavras como ânimo, como renovo para as nossas vidas, porque é a palavra de Deus que diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, que Ele é o nosso Senhor e nada nos faltará, que Ele cuida da gente como a menina dos olhos, que Ele tem preparado para aqueles que o amam o melhor. Mas você tem que ter fé, e a fé ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Ele só puxa a orelha, Ele só corrige aqueles que Ele ama. Se você sente alguma coisa de dor, no puxão de orelha, quando você está ouvindo a palavra do Senhor, é porque Deus te ama e tem negócio na tua vida. Louve e glorifique ao Senhor, cumpra a palavra que diz que por tudo dai glória. Por tudo dai glória. E para finalizarmos, não poderíamos dizer outro versículo senão o que está no livro de Apocalipse,
capítulo 2, versículo 11. Tome este versículo, tome posse dele. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz a palavra do Senhor: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá de modo algum a segunda morte. Não vai sofrer dano. Você vai para a glória do nosso Senhor. Você vai para a glória que Ele preparou para mim e para você. Curva a tua cabeça neste momento. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, ouvindo os teus ensinamentos, esta tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e que transforma, Senhor Deus, e que separa juntas e medulas. Ó Senhor, que separa a alma do Espírito, Senhor, que faz com que a gente seja transformado. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, por cada uma das palavras que foram ditas aqui. Senhor, cada um que aqui está nesta noite, seja agora, Senhor Deus, abençoado por Ti. Seja agora, Senhor Deus, transformado pela ação do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu ponho neste momento a vida de cada um aqui, Senhor, em Tuas mãos. Na Tua autoridade, Senhor Jesus, não é na minha autoridade, é na Tua autoridade que nós pomos cada um agora aqui, Senhor, nas Tuas mãos, como verdadeiros discípulos, Senhor Deus, como verdadeiros homens e mulheres que se prostram a Ti, Senhor, que se rendem a Ti, Senhor, que Te confessam como Senhor e como Salvador. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada uma dessas vidas agora, para que se realize nelas o sobrenatural. Eu te oro, Senhor Deus, na autoridade que Tu nos deste, porque Tu disseste para nós, Senhor, que tudo que nós pedíssemos ao Pai em Teu nome, nós receberíamos se nós crêssemos. E eu creio, Senhor Deus, no Teu poder sobrenatural que em nós opera. E é em nome de Jesus que eu faço esta oração, para que a Tua glória seja manifesta em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E um aplauso ao Senhor.